Muita gente pensa que o próximo grande lançamento da Rockstar depois do GTA 6 deve ser um novo Red Dead ou talvez o Bully 2 ou quem sabe uma IP totalmente nova, mas na verdade não. O próximo grande lançamento da empresa após o lançamento do GTA 6 vai ser o próprio modo online do GTA 6 ou GTA 6 Online. Agora, a gente tem um clipe vazado desse jogo de 2022 que mostra uma sessão de 32 jogadores e também uma mecânica nova sendo testada de carregar jogadores. Então a gente sabe que obviamente o jogo existe, só que esse projeto está sendo guardado em 7 chaves, inclusive ainda mais do que o GTA 6, porque esse vai ser o grande gerador de dinheiro da Rockstar nas próximas 2 décadas, quem sabe. Em 2025 rolou uma disputa de desenvolvedores com a Rockstar, que foram demitidos da empresa, e alguns documentos da corte na Inglaterra acabaram sendo disponibilizados ao público, e em um desses diálogos, um desses desenvolvedores cita como eles estão tendo dificuldade para conseguirem fazer rodar uma sessão de 32 jogadores. O mapa do GTA 6 vai ser substancialmente maior do que o mapa do GTA 5, mas a diferença não é tão massiva no lançamento. A ideia é expandir o mapa do jogo conforme os anos passam. Então, se eles decidirem ainda manter uma sessão de 32 jogadores no seu lançamento, isso, na minha opinião, ainda faz sentido. E a gente não pode esquecer que durante o lançamento do GTA Online original, de 2013 para PS3 e Xbox 360, as sessões eram capadas em 16 jogadores, e eles aumentaram esse limite para 30 jogadores e 2 espectadores, ou seja, 32 em total, com o remaster do jogo para PS4 e Xbox One, talvez no remaster do jogo para PS6 e também para o novo Xbox, ou simplesmente aumentar esse limite após o lançamento de novas expansões, mas é bem provável que o limite seja assim de 32 jogadores pelo menos no início do seu lançamento. Enquanto eu fazia esse vídeo, a Rockstar acabou liberando o olhar estendido para o GTA 6, que é uma revelação da data do novo trailer do jogo, que vai ser disponibilizado dia 27 de agosto e vai ser exclusivo na Netflix, o que muita gente achou algo absurdo travar o trailer oficial de gameplay através de uma assinatura. E além disso, a Netflix já confirmou que co-streaming não vai ser possível, ou seja, durante as primeiras 6 horas você só vai poder assistir a gameplay completa na Netflix. Clipes vão poder ser postados nas redes sociais, mas a revelação completa de 20 e 30 minutos não vai poder ser publicada em nenhuma plataforma nas primeiras 6 horas. Mas enfim, o próprio Jason Schreier também falou algumas coisas sobre o assunto. Para quem não sabe, o Jason Schreier é provavelmente o repórter mais renomado que fala sobre jogos em geral. Foi ele que vazou o trailer 1 do GTA 6 um dia antes da sua revelação. Ele falou um pouco sobre o GTA 6 Online. Ele disse que a Rockstar não planeja falar sobre o jogo tão cedo, porque a versão do online do GTA 5, o GTA Online atual, gera 500 milhões por ano, então não faz sentido acelerar essa transição. Ou seja, isso provavelmente significa que eles pretendem criar ou fazer um desfecho proporcional para o GTA Online e oferecer algum tipo de conexão viável entre o GTA Online atual e o GTA 6 Online, mas isso acabou sendo tudo que ele falou sobre o jogo. E para quem tá se perguntando o que exatamente eles vão mostrar com esse, entre aspas, olhar estendido pro GTA 6, é com certeza um trailer de gameplay mais amplo, demonstrando novas mecânicas, detalhes. Pense no trailer de gameplay do GTA V e até mesmo no trailer de gameplay do GTA Online, só que algo que vai entrar em mais detalhes. Essa é basicamente a ideia, mas segundo ele o GTA 6 Online não vai ser revelado tão cedo. Agora, esse aqui é o grande diferencial que a gente sabe que vai acontecer entre o GTA Online atual de 2013 e o novo GTA 6 Online. Eles vão priorizar conteúdo gerado por usuário. Não somente isso, esse conteúdo também vai ser monetizado. Você vai poder se tornar um criador de conteúdo dentro do GTA 6 Online, de missões, corridas, servers modificados que já vou falar um pouco mais sobre, e supostamente você vai conseguir monetizar esse conteúdo. A Rockstar te entrega as ferramentas de criação, deixa você monetizar o conteúdo, entrega a sua parte de 80%, 90%, fica com a parte deles e todo mundo sai feliz. E a gente sabe que isso vai acontecer, porque eles já estão testando isso no GTA Online atual. Para quem não sabe, né, porque eu sei que muita gente parou de jogar o jogo, eles lançaram um criador de missões pro jogo, e isso aqui foi uma das coisas mais pedidas durante o lançamento original do GTA Online, um criador de missões, onde você pode criar o seu próprio golpe, ou missões modificadas de apocalipse zumbi e coisas do tipo. O modo criador sempre existiu e eles sempre melhoraram essa ferramenta, mas o criador de missões é algo totalmente novo. Além disso, eles foram muito além e disponibilizaram props raros de OVNIs e destroços que são
vistos somente durante missões, até mesmo diferentes tipos de comportamento para os NPCs, por exemplo, comportamento de zumbi. Você pode também colocar poderes personalizados da besta. Quem aí lembra disso, hein? E os poderes da besta são super pulo, super força e também invisibilidade. Você pode até mesmo usar quase todos os interiores do jogo para criar a sua missão personalizada e até mesmo o bunker do Zancudo. Alguns desses interiores você só vai ter acesso através das coordenadas, né? Mas mesmo assim, você pode até mesmo utilizar câmeras totalmente funcionais e até mesmo criar suas próprias cutscenes. Se isso aqui tivesse sido disponibilizado em 2014 ou em 2015, a gente com certeza teria visto um aumento dramático na quantidade de novos jogadores e também na retenção desses jogadores no GTA Online. Mas, como eu disse, o motivo que eles estão fazendo isso é porque isso aqui é tudo um teste para a ferramenta original que eles estão introduzindo no GTA 6 Online. No caso aqui, o suposto projeto Rome. E esse projeto é o que vai transformar o GTA 6 Online em uma plataforma voltada a conteúdo criado por jogadores, que vai funcionar basicamente como uma espécie de 5M oficial integrado diretamente ao jogo. Eis o motivo que eles compraram o 5M, eles não querem competidores. Além disso, eles colocaram vagas de emprego procurando profissionais com experiência em jogos de serviço contínuo, basicamente pessoas que trabalham em jogos com ecossistemas semelhantes ao Fortnite e também Roblox. A gente vai ter as sessões regulares do GTA 6 Online, onde você vai poder progredir normalmente, ganhar dinheiro, comprar negócios, e eles também vão disponibilizar servers de GTA RP. Quando você quiser dar uma pausa do progresso normal, você pode trocar para um server dedicado de apocalipse zumbi ou de caça de animais. Realmente são inúmeras as possibilidades, né? E boa parte desses servers vão ser criados por outros jogadores, com conteúdo específico e progresso personalizado. Agora, isso aqui é somente a minha opinião, mas eu não ficaria nada surpreso se eles acabassem disponibilizando o jogo de forma gratuita. Esse é o padrão desse estilo de jogo atualmente. E o motivo que eu digo isso e que faz sentido, o sistema de monetização do jogo vai ser bem vasto, com Shark Cards e agora o GTA Plus e também servers e conteúdos personalizados. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar e ver se isso vai acontecer ou não. Para quem já conhece o Tom Henderson, ele geralmente vaza diversas informações sobre jogos diferentes. Ele falou várias vezes sobre o GTA 6 Online e ele disse que o mapa vai mudar constantemente como Fortnite. Obviamente não em questão de gameplay, mas o objetivo é criar um mundo mais interativo. Partes do mapa vão mudar com o tempo, basicamente um progresso de construção mais dinâmico, diferente do que a gente tem no GTA Online atual. E novas áreas também serão adicionadas através de DLCs. Como eu disse, o mapa inicial vai ter um tamanho modesto, bem maior do que o do GTA V, mas nada tão impressionante assim, porque o objetivo aqui é expandir o mapa, aumentar o tamanho do mapa com o passar do tempo. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem no GTA Online atual. Existem diversas missões do jogo que se passam literalmente no mesmo local, e isso acontece porque eles nunca expandiram o mapa original do jogo. A única expansão de mapa que a gente tem, por exemplo, aqui é Caio Perico, e eu diria também que o Porta-Aviões, porque é uma plataforma no oceano, mas Caio Perico, por exemplo, é uma área totalmente restrita. O Porta-Aviões foi removido do modo livre e também a gente tem outras áreas secretas, como por exemplo Northampton, que é somente utilizada durante missões específicas. Mas enfim, parece que isso vai finalmente mudar com o GTA 6. A gente vai ter expansões que vão aumentar o modo livre do jogo e possibilidades, missões que podem ser feitas no modo livre. Outra coisa que obviamente vai acontecer também são animais no modo online e também um sistema de manter um animal pessoal. Isso é outra coisa que eles adicionaram no GTA Online em tempos recentes com a DLC das mansões, algo bem padrão mesmo, sem nada muito específico, mas não existe nenhuma substância ali, você não pode andar com um cachorro na rua ou no seu carro e etc, mas obviamente isso aí vai mudar com o GTA 6, no caso aqui com o modo online. Obviamente o jogo também vai contar com um clima dinâmico. No trailer 1, através de uma reportagem de TV, a gente sabe que o jogo vai ter algum tipo de furacão que só acontece em alto mar. Enchentes também vai ser algo que vai fazer parte do sistema de clima dinâmico, e muita gente não sabe, isso acontece no GTA V e também no GTA Online, só que quase não dá pra perceber. Os vazamentos de 2022 também falam sobre deslizamentos de terra, e se a gente olhar pro Red Dead Online, você pode ser acertado por um raio enquanto você tá por aí andando, fazendo qualquer missão, ou simplesmente no modo livre do jogo. Agora, quantas funções vão ser mantidas do modo história no modo online, realmente não dá pra saber no momento. Existe uma diferença gigantesca de gameplay entre o GTA V
e o GTA Online. O GTA V é bem mais realista e lento e o modo online é bem mais arcade. A movimentação do personagem do modo online é bem mais rápida do que o seu personagem do modo história. Outra coisa mencionada pelo Tom Henderson é que a Rockstar escolheu Vice City nos tempos atuais porque isso dá mais liberdade de criação para adicionar veículos, tecnologias e conteúdos em geral ao modo online, sem ficar preso a uma época específica. Então a gente sabe que pelo menos alguma parte do modelo atual do GTA Online ainda vai ser algo que vai existir com o GTA 6 Online. Eles ainda vão lançar DLCs de conteúdo gratuitas para o jogo, com veículos, armamentos, roupas e etc. Isso aqui vai ser algo que não vai mudar. Eles querem colocar mais missões importantes no modo livre, que é uma coisa que praticamente não existe no GTA Online atual. Todas as missões principais, como por exemplo os golpes, são totalmente feitas em missões restritas. Se isso aqui se tornar realidade, obviamente isso vai entregar uma experiência mais dinâmica, mas ao mesmo tempo você vai ter que lidar com outros jogadores querendo roubar o dinheiro do seu golpe. Agora, falando sobre a economia, supostamente vai ser muito mais difícil de ganhar dinheiro. A economia está sendo pensada para durar muitos anos. Novos negócios, assim como no GTA Online atual, serão adicionados regularmente através de DLCs, mas, como eu disse, essas DLCs vão ser mais ligadas ao mundo aberto do jogo. E para quem joga GTA Online há muito tempo, sabe que a inflação do jogo passou de todos os limites. Além de você ter que desembolsar milhares de dólares para comprar um veículo, os carros esportivos chegaram no mesmo preço de supers de anos atrás. É uma loucura. Em uma atualização recente, eles até tentaram meio que corrigir essa inflação. Eles diminuíram o preço de vários veículos do jogo, só que ao mesmo tempo que eles fizeram isso, em outra DLC recente, no caso a última DLC do jogo, eles nerfaram o pagamento que você consegue com os golpes, que são as missões que pagam mais dinheiro do GTA Online. Então a gente sabe qual vai ser o objetivo deles. Eles vão dificultar o acesso a dinheiro, mas eles vão manter o preço de veículos e propriedades em um lugar mais razoável, né? Assim como no início do GTA Online, o Adder era o carro mais caro, o Eclipse Towers era o apartamento ou propriedade mais cara do jogo. Agora, se você entrar no GTA Online, a diferença é literalmente de milhares e milhares de dólares entre a propriedade mais cara do jogo em 2013 e agora em 2026, que no caso aqui são as mansões. Enfim, se esse for o caso, realmente eu acho que talvez seja melhor, mas enfim, a gente vai ter que esperar e ver, porque o GTA Plus também vai ser um fator. Sim, eles vão travar muito conteúdo e talvez até mesmo maneiras de fazer dinheiro ou bônus para você ganhar mais dinheiro através do GTA Plus. Agora, já sobre a gameplay, eles provavelmente vão manter o inventário limitado que vai ser utilizado no modo história, mas como eu disse, o modo história é sempre mais realista do que o modo online, então o acesso aos seus armamentos e equipamentos provavelmente vai ser mais fácil. Eu até gosto do estilo bem mais arcade do GTA Online, mas às vezes as coisas acabam passando dos limites e acaba sendo algo que funciona ao contrário. Em vez de você ganhar acesso aos seus armamentos e equipamentos através de porta-malas de veículos, cofres e etc, na verdade você acaba tendo que esconder as armas que você tem dentro do seu arsenal personalizado para você conseguir ter acesso às armas que você realmente quer. Isso aqui é uma das coisas que vai deixar muita gente com raiva ou feliz. Eles provavelmente não vão disponibilizar transferência de conta, ou seja, tudo que você tem no GTA Online atual não vai ser transferido pro GTA 6 Online. A gente vai ter que começar do zero, em uma nova cidade, em um novo mapa, com novos objetivos. A gente sabe que o modo história vai contar com academias e artes marciais no estilo GTA San Andreas, e agora obviamente com mais detalhes e realmente com uma mudança física e também do que o seu personagem consegue fazer. Eles também adicionaram isso pro GTA Online atual, só que você só pode treinar mesmo, isso não vai afetar o seu corpo ou a sua forma física, mas é algo que deve ser melhorado no GTA 6 Online. E já em questão de segurança, o jogo vai contar com um sistema anti-trapaça brutal. Em tempos mais recentes, eles começaram uma parceria com a BattleEye e também agora passaram a monitorar o chat de voz do jogo. Ou seja, as maneiras de você ser banido vão ser maiores. Além de você ser banido pelo óbvio, através de tentar fazer exploits de dinheiro, você também vai poder ser banido por xingar alguém ou usar certas palavras. E esse vai ser praticamente um sistema automático de detecção e banimento. Agora, isso aqui nunca aconteceu com o GTA Online atual, pelo menos até o que a gente sabe, mas eu pelo menos tenho quase certeza que com o GTA 6 Online vai ser a primeira vez que a gente vai ver pessoas processando a Rockstar, tentando conseguir suas contas de volta. Eu vou deixar essa previsão aqui porque eu tenho quase certeza que esse sistema novo vai ser bem controverso.
tendo em mente a dificuldade que vai ser para conseguir as coisas, né? Dinheiro, equipamentos, propriedades, veículos e etc. Agora, pelo menos o que eu espero, como eu sou um jogador de console, eu tô cruzando os dedos para eles adicionarem algum tipo de proteção contra ataque de DDoS. A minha internet já foi derrubada umas 3, 4 vezes durante a minha carreira no GTA Online, e todas essas vezes foram no PS4, não no PS5, mas enfim, eu espero que eles adicionem alguma camada, algum tipo de proteção contra esses ataques no GTA 6 Online. Um tempo atrás, no GTA Forums, foi vazado vários documentos do GTA Online original, o GTA 3 Online, e diversas dessas coisas que eles queriam adicionar no GTA 3 Online acabou sendo adicionado no GTA Online atual, só que diversas coisas que estão ali ainda não foram utilizadas, ou seja, podem aparecer no GTA 6, e a primeira coisa são habilidades e atributos do personagem. Uma das principais aqui é a de roubar veículos. Quanto mais habilidoso você fosse, você iria conseguir roubar veículos blindados, e isso hoje em dia iria se traduzir para veículos com maior segurança. Eles também queriam introduzir diferentes classes de carteira de motorista, não só para veículos terrestres, mas para barcos e também veículos aéreos. Então pode ser que seja algo que retorne no GTA 6 Online. Eles também queriam adicionar um sistema de carreira. Você iria poder escolher ser da SWAT, policial, advogado, bombeiro, lixeiro ou até mesmo um taxista. E a ideia aqui é não que você trabalhe como um policial, advogado ou algo assim, mas o objetivo é você manter status ou valores especiais de ser um policial, bombeiro ou algo do tipo. Por exemplo, se você escolher a sua carreira como bombeiro, o seu personagem tenha mais resistência a fogo, ou se você decidir ser um policial, você mantenha uma afinidade maior com a polícia e eles terão uma tolerância maior aos seus crimes dentro do jogo. Agora, outra coisa interessante, eles mencionam aqui, anos e anos antes, guardar itens em móveis e até mesmo na traseira de veículos. E detalhe, você iria precisar de chaves ou itens especiais para acessar esses locais secretos onde os seus bens estão guardados, e também outros jogadores poderiam encontrar esses itens e roubar esses bens valiosos de você. Agora, talvez isso acabe acontecendo no GTA 6 Online. Na DLC das mansões, você tem um cofre dentro da sua mansão. E detalhe, é só algo estético, tá ali só por estar ali mesmo. Mas eu não ficaria surpreso se, além de você ter que lidar com a polícia e NPCs em geral, você também talvez tenha que lidar com outros jogadores dentro da sessão, querendo acessar esses seus pontos de interesse, né, onde você mantém esses bens valiosos. E outra coisa que esse sistema iria incluir seria a troca de itens entre jogadores, e você também iria poder perder itens especiais de forma permanente, algo que não existe no GTA Online, mas que pode aparecer no GTA 6 Online. Agora, isso aqui provavelmente vai voltar. O GTA Online original iria ter um sistema de dano especial. Tomar dano na perna ou no braço iria fazer diferença. E pelo menos a gente sabe que isso vai se tornar realidade no modo história do GTA 6 por causa dos vazamentos de 2022. O jogo menciona medkits e remédios e também um sistema de dano personalizado. Agora, de novo, voltando àquilo que eu falei, o modo história é sempre mais realista do que o modo online. Até aonde eles irão manter esse sistema no modo online, realmente não dá pra saber agora. Mas, enfim, o jogo vai ser lançado, vai ser a continuação direta do GTA 6 e do GTA Online atual. E além dessas coisas que a gente sabe que vão retornar, e também coisas que talvez irão aparecer, eles também precisam melhorar funcionalidades existentes. Eu acho que o top 1 dessa lista é o matchmaking. No caso, adicionar um sistema de crossplay entre as plataformas. Eu não sei porque eles não fizeram isso com os remasters do jogo para PS4 e para PS5. No caso aqui, você conseguir jogar com jogadores de Xbox. Provavelmente tem algo a ver com a arquitetura antiga do jogo. O sistema de mal perdedor também precisa ser refeito. Como todo mundo aqui sabe, você é punido por se defender e jogado em uma sessão de mal perdedor. Outra coisa que a gente pede bastante também é a adição de áreas e funções novas em propriedades que já existem. Só porque algo foi adicionado 5, 7 anos atrás, não significa que eles precisam abandonar aquele conteúdo. É sempre bom que eles continuem adicionando e melhorando coisas que já foram adicionadas no jogo. Eles também precisam melhorar o carregamento, e outra coisa que isso envolve é o lag após alguém sair da sessão, que você fica sem acesso a interiores, a certas coisas no menu, no caso aqui no menu de interação, até que aquele jogador seja totalmente removido da sessão. As ligações de personagens também precisam ser reduzidas, eles precisam colocar pelo menos uma opção de desligar essas ligações ou de silenciá-las. Os comandos também precisam ser melhorados.
Desde o início eles caparam a quantidade de membros a 1000. Como o jogo vai ser algo muito maior, eu acho que eles deveriam refazer esse sistema e jogar o limite para no mínimo 10.000 membros. Isso aqui vai ajudar bastante na interação entre jogadores. O sistema de carreira também precisa ser melhorado. Alguns desses objetivos são totalmente fora do normal, podem levar literalmente anos para você conseguir completar e conseguir as recompensas. Outra coisa aqui que todo mundo vai concordar é que eles precisam lançar DLCs separadas entre o modo história e o modo online. Esse foi um dos maiores erros do GTA Online. Eles literalmente cancelaram todas as expansões do modo história, reciclaram esse conteúdo e colocaram tudo no modo online. E o modo história do jogo literalmente parou no tempo. E isso inclui a DLC do Trevor, que foi adaptada com a DLC do Juízo Final, o conteúdo da expansão de Apocalipse Zumbi, que também foi colocado no GTA Online através das DLCs de Halloween, entre outras também. Isso aqui não pode acontecer de novo. É essencial que eles lancem conteúdo pro modo história e também pro modo online. Balanceamento de veículos PVP também é algo essencial, e isso inclui redução de spam de explosivos. Eles tentaram fazer isso no GTA Online. Após o lançamento da DLC de tráfico de armas, vários veículos armados, uns sim, outros não, possuem um sistema de mísseis limitado e já outros não. Eu realmente não sei o porquê eles fizeram isso. A Jetpack, a Oppressor, a Oppressor MK2 são alguns desses veículos que possuem mísseis limitados. Se eu não me engano, são 20 mísseis guiados e depois disso você precisa recarregá-los. Outra coisa que precisa ser melhorado é o sistema de spawn. Qualquer pessoa que jogar um pouco de PVP entre mais ou menos 6 meses a 1 ano vai conseguir aprender os spawns do jogo. Ou seja, boa sorte para você spawnar sem já morrer automaticamente, especialmente com a visão térmica, que você consegue ver onde o cara vai spawnar antes dele aparecer ali. E também eles precisam adicionar recompensas maiores para jogadores que gostam de PVP. O GTA Online atual não oferece nada disso além de prêmios que você consegue nas primeiras 100 horas, 50 horas do jogo. Eu acho que assim como no progresso de carreira, como você pode ver as suas estatísticas ali, a quantidade de kills e mortes que você tem, eu acho que eles deveriam colocar um sistema de recompensa para jogadores que gostam de PVP, estampas especiais de veículos, armas e até mesmo disponibilizar equipamentos. Basicamente o mesmo sistema do Bunker, só que para jogadores que gostam de PVP. Mas, enfim, isso é basicamente tudo que eu queria falar sobre. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.